clearly he took, as I said earlier, art as a mission, through which he wanted to create something new, give artistic expression, which would bring back iconography in a way that we could recognize it, with Asiatic colors, Asiatic jewelry, Asiatic cloth, and of course Asiatic symbols and cultural features. Ele disse, são as palavras dele, que o cristianismo chegou à Índia há 2000 anos atrás, mas o cristianismo é considerado pela maioria dos indianos como se fosse uma religião estrangeira e algo estranho à realidade indiana. Muitos amigos de Ângelo da Fonseca pensavam que, e também era uma crítica, que não era possível ser católico e um indiano e verdadeiro indiano ao mesmo tempo. Portanto, o que leva Ângelo da Fonseca a pintar, digamos, temas religiosos cristãos é precisamente essa crítica que se fazia ao cristianismo na Índia. I remember reading in one of his articles a quote where he says, when he was in Bengal and he has a exhibition, he's told, go back, young man, and paint Goan churches. This is either told to him by Tagore or Abhindranath Tagore or Rabindranath Tagore. But he takes this mission very seriously. He doesn't paint the churches, but he rewrites the iconography on the wall in a way that it will be acceptable both to the commonplace Indian and to the commonplace Christian. Uma vez acabados os estudos, Ângelo da Fonseca resolve voltar a Goa, mas aqui não se sente realizado e decide viver para Pune. That's where he meets his future wife, Ivy. And there's a very interesting narrative in the family that they say that after Ivy, all the women in his murals tend to resemble her. His marriage takes place rather late. I think he's about 50 by the time he marries. And his daughter is born in 1957, okay? And 67, 10 years after that he dies. Their first house was somewhere in the city. I remember a small house, but very neatly done up. And that is the time when Yasonda was a little child. And there were all these pictures of Yasonda, Ivy, of course. He was a lot of pictures of Ivy. So she's got this very straight, that nice profile. Huh? So, and those eyes also were always depicted in his paintings. Ivy is one of the women that he sketches in his later paintings. But I find that his earlier works, a lot of the influence comes from women. Alice, for example, becomes a strong muse. You can see her presence in some of his early paintings. Then he has a Danish friend who helps him put up some exhibitions in Europe. Again, her presence you can feel in some of his paintings. His sister Olinda, whom he finds very stoic, again is there in some of his later works. E ainda muitas das coisas, ainda o Cristo pequeno, o modelo era a filha. He has a very interesting relationship with his daughter, Delfina Yasonda. Delfina named after his mother and Yasonda after this Danish lady who helps him in his work. She was a muse for a lot of the baby Jesus pictures of the later time, and he had a peculiar pet name for her. He called her Chicken, you know, and she remembers him. You know, I did some interviews with her. Has a very strong presence in her life. She remembers a very strong filial bonding, a father and daughter bonding between the two. Começa a pintar de uma maneira sistemática no começo dos anos 30, na década de 1930, e evolui muito depressa.
A partir aí de meados, finais da década de 30, começa a pintar temas religiosos, católicos, e o género de desenho de figura, sobretudo o desenho de figura, muda. Há um enquadramento indiano e há figuras cristãs vestidas, nomeadamente a figura de Nossa Senhora, vestidas de sari ou de roupa indiana. Aparecem desde o princípio, mas isso torna-se cada vez mais refinado, cada vez mais detalhado, mais pormenorizado, mais e mais indiano e com uma decoração cada vez mais indiana à medida que entramos pelos anos 40 adentro e sobretudo nos anos 50. Ou seja, do meu ponto de vista, sobretudo depois da independência da Índia, depois de 46, 47. His artistic career spans from 1931 to 1967. During this time, he creates 1,000 works and several murals and, some other smaller works. Apesar de viver em Pune, nunca deixou de vir a Goa. Todos os anos passava pelo menos um mês de férias com os amigos e familiares. E é aqui que meu pai e Ângelo sentavam e toda a conversa tomava parte aqui. Gostava muito deste lugar. Ângelo Fonseca veio visitar meu pai e estava a pintar qualquer coisa e eu comecei a ver. E meu pai disse, Elba, traga seus cartões e mostrei-lhe. Eu trouxe cartões de Natal, eu pintava só cartões de Natal. Eu trouxe e mostrei a ele. Ele disse a mim, traga seu pincel, traga seus pincéis e mostre-me. Eu tinha só um pincel. Eu trouxe aquele pincel e mostrei a ele. Ele viu, girou de todos os lados e perguntou, outros pincéis onde estão? Eu disse, eu pinto só com um pincel. E depois de alguns dias, eu recebi uma encomenda dele com pincéis. De todas as espécies, grossos, tudo. E eu fiquei sabendo a morte do meu pai, que teve o ataque cardíaco, e quando veio a notícia, ele foi a primeira pessoa para vir e ainda dizer-me esta coisa, mas com toda esta, que talvez eu havia ter um choque mais isso se não fosse esta maneira de diplomacia dele, de atuar e dizer-me que isto não é nada, não tenha medo, eu estou aqui e tal, tudo aquilo. Foi uma coisa bastante confortante. I remember I had done something for the school. That I was still schooling that time, and I think my mother showed him this painting that I'd done. It was a copy of a card or something, but he remarked and he said, yeah, why don't you work on this? So then I had painted my own Christmas cards. I'd got these ready-made handmade paper, and I had painted. It was a mother and child. And when Da saw this, he liked it. And so that time, that Indian Christian art had just started. So, and it was a Jesuit priest, Father Ledley, who was in charge of that. So he brought him over, and I was so thrilled because they printed this picture of mine, the card. It was a line drawing, that's where maybe I was influenced by Da Fonseca's paintings. I knew Angelo Fonseca as a child because he would visit our neighbor's family who were related to him and spend his vacations there. But the immensity of his work never dawned on me because I was a 5-year-old kid. But I constantly remember this man with a French beard sitting very quietly in a chair in the balcony. Eu vinha visitar meu pai e sentava na cadeira perto dele e ambos conversavam. Enquanto conversava, ele pintava. Tinha sempre um lápis e papel. A primeira exibição em Portugal foi em 1944. A segunda em Portugal foi em 1951, logo após o Ano Santo. Portanto, foram exibições que o pintor foi muito aclamado.
Eu li os recortes dos jornais dessa altura, de 1940, e a exibição foi feita, creio, nos melhores locais ou salões em Lisboa, o Secretariado Nacional de Informação, então era conhecido por esse nome, e todos os jornais que eu li, quase dessa altura, falam muito bem de Ângelo da Fonseca. A imprensa, ele teve notícias sobre a exposição em praticamente em 20 jornais, que a gente conseguia contar. E críticas, não é só notícia, críticas em pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, que a gente conseguia contar. Críticas extensas. Publicação de reproduções de pinturas, que a gente conseguia contar em 2. Bem entendido, na altura fazia-se isso muito mais do que hoje. Mesmo assim, é importante isto. Ele expôs no CNI, o Secretariado Nacional de Informação, portanto, na sala do Estado. O vice-diretor esteve lá, porque o diretor, o António Ferro, estava de missionário já na altura e não estava na altura. Pronto. Muito bem. As críticas, o que dizem, as críticas são todas muito favoráveis. Muito favoráveis. Toda a gente o acha um pintor caracteristicamente indiano. Várias vezes também esses artigos dizem que o Ângelo da Fonseca queria cristianizar a Índia, mas isso não é verdade. Eu já expliquei o motivo que levou o Ângelo da Fonseca a pintar dessa maneira. Não era cristianizar ou hinduizar, não era cristianizar a Índia ou hinduizar a arte religiosa cristã, mas ele indianizou, que não é o mesmo que hinduizar. Ângelo da Fonseca morre em 1967 com uma meningite. Para trás ficam a filha Yassonda, a mulher Ivy e mais de 1000 obras de arte. If you look at his work today, you realize what a service he has rendered the, Christianity today, because a few years after his death in the 70s, you find that the church itself adapts the very elements that he was pushing through art. For example, a lot of Asiatic elements are adapted into the Mass. It is nativized, the Mass is nativized to get people to understand it and relate to it. The Latin Mass is taken off. So these were things that Fonseca was working at a level. Eu considero o Ângelo da Fonseca como um grande pioneiro da arte cristã indiana. Pintor goês, que nasceu em Santo Estevão e, embora conhecido internacionalmente, precisa ser mais conhecido na sua terra natal, Goa. Amante da natureza, Ângelo da Fonseca viveu a sua vida como nas suas pinturas. Linhas bem definidas, sem hesitações, aceitando a sua origem indiana milenar, mas, ao mesmo tempo, uma cultura marcadamente ocidental e católica que se vivia então nos anos 30-40 aqui em Goa. Espero que tenham gostado de conhecer este artista, que, à sua maneira e com um estilo muito especial, criou novos caminhos para a compreensão da arte cristã em Goa. Eu cá estarei no próximo programa para vos falar de festas populares. Até daqui a 15 dias. Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.